Como que é essa história aí? Aham. Se eles tinham alguma informação. Porque antes desses caras, tinha os vikings, né? Isso os aí. vikings vieram antes. Perfeito. Que também era um bando de maluco, né? É meio que. Que entravam também nos barcos e iam embora. É. Até queria saber de você, existe alguma coisa, algum documento que fala se eles tinham ou não alguma informação? Porque o pessoal fala assim, não, cara, os caras vieram pra cá, eles já sabiam que tinha isso aqui. Não foi aquele negócio, tô navegando aqui, o vento virou e eu cheguei, né? Cara, exato. Como que é a interpretação aí? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Assim, a galera sabe que me acompanha. Se tem um grupo, uma galera do passado que eu sou fanboy, são desses caras aí. Sabe? Os navegadores, a gente não aprende isso na escola. Por isso que eu sempre falo, e é uma das coisas que assim, mais abre os olhos da galera. Você pode falar sobre todos os erros de Portugal, cara. Sabe? Dizer tudo que Portugal explorou aqui, a escravização, sabe? Tudo isso faz parte da história e precisa ser lembrado mesmo. Inclusive, nos meus vídeos eu lembro disso. Eu fiz um vídeo da escravidão, inclusive, dizendo claramente: Portugal foi um dos responsáveis principais pela tragédia que foi a escravização. Ao mesmo tempo, eu lembro, não foi o único. Os chefes africanos também participaram desse processo traumático. Não foi os portugueses sozinhos. Isso nós temos documentado. Isso é consenso acadêmico. Mas quando você diz isso hoje, tipo, existe um embate, né? Infelizmente, a gente vive numa era polarizada. Você não pode ter um consenso, sabe? Um meio termo em dizer que Portugal participou da escravização ativamente, sabe? Foi um culpado, assim, majoritário. Mas, ao mesmo tempo, você não pode dizer que os líderes africanos também foram um culpado majoritário, porque foram. As principais obras de referência, inclusive, uma professora que é considerada uma professora progressista, a Lilia Schwartz, ela escreveu um livro sobre a biografia do Brasil, lançado há pouco tempo. Ela deixa claro isso. Embora os portugueses precisam ser acusados de fato por terem trazido esse mal para o Brasil, isso é um fato, novamente, a gente está trabalhando com fatos, sabe? Evidências históricas. Não há o que se discutir que os chefes e os líderes africanos e os seus soldados, os seus subordinados, participaram ativamente nesse processo. Aí sabe o que vai ter de corte depois? Tiago está dizendo que os próprios escravizados é que pediram para os portugueses irem lá escravizar eles. Então a gente está nesse meio, sabe, da internet maluco, onde você dizer que os chefes e os líderes africanos participaram ativamente significa que você está dizendo que os escravos, os escravizados, é que queriam ser escravizados, né? Tá. Então você tem essa loucura, né? Mas só para a galera entender, então você tem esse contexto, estudar a história é algo muito mais complexo do que uma mera simplificação, cara. Fulano é vilão, mocinho fulano é vilão, cicrano é oprimido. Opressor e oprimido, sabe? Essa dualidade maniqueísta, ela não funciona na história. Ela não funciona na história, porque os povos que são considerados os oprimidos, diante de alguns, eram os opressores de outros. Ah, sim. Quando a gente fala do reino de Nidongo e Matamba, que são os atuais, que é o que virou depois Angola, a gente fala de povos que conquistavam outros povos para vender para os portugueses. A gente tem o reino do Congo, que foi o primeiro reino que Portugal ativamente colaborou e participou com o apoio do rei Afonso I, cara, que se converteu. Eles tinham escolha. Eles participaram porque eles viram que com a chegada dos portugueses eles podiam conquistar outros povos. E é isso que a galera precisa entender. Não se trata de, nós estamos aqui oprimidos pelos portugueses, agora só resta a gente a fazer o quê? Escravizar milhões. Mas a gente não quer isso. Como assim? Isso não se sustenta na materialização histórica. É isso que eu mostro para a galera. Os coitados são os africanos que foram escravizados. Esses são os grandes coitados. Agora, dizer que não houve uma participação intensa e um monopólio por parte desses povos uma falsificação histórica. Porque isso é consenso, Sergião. Eu cito para a galera aqui um historiador fantástico chamado John Thornton. Ele escreveu uma obra chamada Africanos e África, isso em inglês, né? Não tem em português, infelizmente. Muitas dessas obras de referência a gente não tem em língua portuguesa, né? Ele escreveu essa obra, Africanos e África no processo da escravização atlântica. Entendi. E mostra como que os africanos estavam lá participando ativamente mesmo, para manter o monopólio, né? Então é isso, nós temos o podre de todos os povos do mundo que precisam ser contados, né, e lembrados. Muito bem. Então, só para fazer essa observação. Isso não quer dizer que os portugueses fizeram coisas impressionantes como as navegações, cara. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente não aprende isso na escola. A gente aprende o que eram as grandes navegações, cara.
Não aprende. Não, né? Como professor, eu posso dizer, não aprende. O espaço dado ao currículo, e eu entendo também, principalmente agora com o lance do ensino médio, o currículo é muito pequeno, cara. A gente não tem esse tempo e espaço para explorar o que representou cientificamente, cara. Claro. As grandes navegações. Eu sei. Eu estive lá no Museu do Galileu agora, até mostrei. Eu fiz uma live de lá pra galera, até mostrei. Esses caras aí, o conhecimento astronômico que eles tinham. Sextante, como que eles navegavam, né, cara? Como Impressionante. Que os caras navegavam pelo nada, né? Vamos começar por Colombo. Você falou de Colombo? Deixa eu te dizer uma coisa, Sérgio. Colombo não era nada. O que foi Colombo, cara? Da Espanha até as Bahamas, que foi onde ele chegou. Quantos dias Colombo levou, cara? Para ir da Espanha até as Bahamas. Quanto? Não faço ideia. 37 dias. 30, um mesinho. Um mesinho. 6.000 quilômetros. Virtualmente em linha reta. Porque se você olhar no mapa é linha reta. É claro que pode ter havido desvios, né? É óbvio. Mas a gente está falando de uma linha reta, cara. Uma caravela, a gente tem que lembrar que uma caravela ela podia navegar contra o vento. E aí a gente tem uma outra tecnologia desenvolvida por Portugal. Quando a gente fala de caravelas, cara, a gente aprende caravela é o barquinho, né? É um barquinho português. Os portugueses entraram lá no barquinho, vieram navegando, acharam o Brasil, cara. É isso. Isso é o que representou as grandes navegações. Só que a tecnologia que foi desenvolvida, e aí eu fiz essa brincadeira contigo em relação às naves espaciais e tal, você imagina navegar contra o vento? Não, pra mim isso aí é óbvio, cara. A tecnologia, os caras estavam no estado da arte da tecnologia. Exatamente. Era o estado da arte da época, é isso mesmo. Eles eram os caras que estavam... Era a vanguarda, né? Então, era a vanguarda. Eu ouso dizer que é igual hoje a gente já teve Estados Unidos e União Soviética, hoje Estados Unidos e China, na época era Portugal e Espanha, ou Inglaterra também, né, que tinha uma navegação muito forte. Quem dominava aquilo ali, eles é que dominavam. Não tinha, isso aí não tem como, isso aí é mesmo. É um fato, né? Consolidado. Só que a gente não aprende nas riquezas dos detalhes, né? E é por isso uma época tão interessante, né, cara? Cara, você imagina, né? É por isso que, assim, o próprio nome, ó, a Grande Era dos Descobrimentos. De novo, se politiza esse termo, a Grande Era dos Descobrimentos. Esse termo, descobrimentos, por si só, é um termo político que despreza a realidade dos indígenas no Brasil. Como isso, cara? Descobrimento para os europeus, cara. Então, assim, quem escreveu aquilo ali foram os europeus. E quando os índios encontraram os europeus pela primeira vez, não foi um descobrimento também, cara? Não, claro. É óbvio, porque eles não conheciam. Então foi um descobrimento para os dois lados. Não precisa se politizar um termo. Hoje se politiza termos, sabe? Estúpidos. E também todo mundo sabe que, cara, o Brasil já existia. Claro. Já tinha um monte de gente morando, isso aí o pessoal já sabe. O que Pero Vaz de Caminha fez, cara? O primeiro escrivão do Brasil, ele falou sobre o que aqui? Encontramos uma terra vazia, não tem ninguém. É nossa, nós encontramos isso aqui, não tem nada. Nós descobrimos tudo. Fomos os primeiros a pisar aqui. Claro que não, pô. Claro que não. Mas isso aí o pessoal já sabe, né? Sabe? Bom, deveria saber, né, Sérgio? Porque hoje a gente tem até os negócios lá, a gente encontra vestígios de cidades antigas da Amazônia e tudo. O pessoal que estuda isso aí fala que, cara, moravam talvez milhões de pessoas na Amazônia. Pero Vaz de Caminha fez É que na hora que os caras chegaram aqui pela costa. Isso aí. Os caras estavam lá na Amazônia, cara. Os caras chegaram na Amazônia, sei lá, 200, 300 anos depois, Não, entendeu? mas você sabe que a maior parte dos indígenas moravam na costa. Ah, sim. A maior parte. Os indígenas eles eram costeiros mesmo. Poucos moravam mais pra dentro. Claro que moravam, mas não tantos assim quanto os que estavam na costa. Aí entra meio naquilo do seguinte, o cara chegou aqui, lógico que ele vai escrever que ele chegou e não tem ninguém e é nosso, né? Porque... Mas ele não escreveu, Sergião. Ele é isso que eu tô querendo isso. dizer. Pero Vaz de Caminha falou sobre os indígenas aqui, pô. Ó, encontramos aqui, eles não conhecem a vergonha, eles estão nus, né? São povos, faz vários elogios aos povos indígenas e tudo. Então, assim, não foi uma falsificação da história para dizer que não, nós encontramos uma coisa nova que não existe. Não tem então, isso. porque agora eu tô lembrando, isso aí é coisa fácil, cara. Você vai em Porto Seguro. Eu estive lá em Porto Seguro e você conversa lá com o pessoal, lá que você vai naquela primeira igreja lá em cima e tal. E eles falam mesmo, né? E eles falam até que os índios eles eram cruel pra caramba. Claro, tem ali de cima... Os botocudos, né? Eles jogavam os as pessoas, eles jogavam os outros ali, entendeu? Claro. Então é isso mesmo. Então tinha, né? Tinha essa coisa aí. Mas e o lance deles, tipo, Colombo... Você acha que Colombo já tinha alguma informação prévia? Não, nenhuma. Não tinha? Não, em relação a chegar num continente novo, zero.
Novamente. Ele se jogou na aventura. Ele queria chegar na Índia. Tá. E vamos lembrar um detalhe importante. Por que a gente está falando de Portugal? O pioneirismo das grandes navegações, assim como os Estados Unidos foram pioneiros em começar a desenvolver... Estados Unidos, né? Estados Unidos foram os pioneiros. A União Soviética chegou lá primeiro, mas quem pisou na Lua foi os Estados Unidos, né? Então, assim, a gente tem esse embate em questão de alcance. Não há dúvida que os Estados Unidos chegaram primeiro, né? Isso é consenso, isso é consolidado. No caso de Colombo, cara, Colombo queria chegar nas Índias. Tá. Isso em 1492, quando a navegação dele foi feita. Quando ele começou a navegar para o oeste. Quando ele chega em um continente novo, quando ele chega em terra, ele acha que chegou na Índia. Ele não acha que chegou num continente novo. Tanto que passou-se a chamar aquelas pessoas que moravam ali de índios. Então, na verdade, foi um fracasso. A navegação de Colombo foi um fracasso do ponto de vista de intenção, de projeto. Porque ele chegou lá e não tinha nada. Foi uma viagem vazia. Porque chegar na Índia era encontrar o mundo, cara. A Índia, a riqueza das especiarias da Índia ia mudar o jogo. Mas aí ele não estranhou, não? Na hora que ele chegou e não tinha nada? Ou seja, tinha só os índios ali, sei lá, os... Ninguém nunca tinha chegado na Índia, tirando Marco Polo, né? Que chegou na China e conhecia através dessas... Da Rota da Seda, indo pelo Mediterrâneo e depois a Rota da Seda até a China, né? Tá. Então tinha a China e a Índia tinham um caldeirão ali muito grande de fluxo de pessoas. Mas era desconhecido... A gente tá falando de Colombo do século XIII, né? Colombo é século XIII. A gente está falando de século XV, né? Final do século XV, na verdade, 1492. Então a gente tem ali uma dúvida no ar, né? Peraí, será que são povos novos dentro do continente indiano? Não se fazia ideia de que era um novo continente. A ideia do novo continente só vem depois com o Américo Vespúcio, né? O tio dele, inclusive, né? Se eu não me engano, é tio. Ah, então ele chegou, ele não sabia que ele tinha chegado no novo lugar. Não sabia que tinha chegado no novo lugar. Beleza. E detalhe, Sergião, a gente está falando de 1492, certo? De novo, as distâncias é interessante a gente entender. A gente está falando de 37 dias e de 6 mil quilômetros. E uma caravela que já era capaz de navegar contra o vento. Por quê? A caravela latina, redonda, a gente está diante de uma maravilha da engenharia, porque na época a caravela latina ela tinha 2 panos triangulares. Certo. Né? Se o Christian, eu não sei se eu coloquei na imagem, Christian, aí. Dá uma olhada, por favor, aí se eu coloquei. Se eu não coloquei, depois você bota só aí no Google, caravela portuguesa. Que aí vai aparecer o primeiro exemplo pra gente. Essa engenharia foi fantástica, porque não foi que os portugueses criaram do nada. Sentaram aqui, chamaram os arquitetos, os engenheiros, vamos criar uma coisa nova? Não. Tinha os barcos nórdicos, que navegavam nos mares nórdicos, que eram barcos maiores, mais pesados, né? E tinham as velas latinas que eram usadas no Mediterrâneo. O que os portugueses fizeram? Um híbrido aí. Ah, sim, mesclaram as duas. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, por favor. Isso. Essa aqui é uma reconstrução lá em Portugal, inclusive. Baseada em vestígios arqueológicos que foram encontrados no Aveiro e no Tejo. Olha isso aqui. 2 velas, essas são chamadas de velas latinas, triangulares, tá vendo? O que essa vela fazia? Essa aí não conseguia ir contra o vento. Essa que conseguia ir contra o vento. Conseguia. Essa que foi a grande sacada dos portugueses. Por quê? No Mediterrâneo se usavam principalmente galéis, que eram navios mais rasos, de calado, convés, calado mais raso, exatamente, e mais largos. Então não eram navios apropriados para o mar. Então, o que os portugueses fizeram? Pegaram o exemplo nórdico e adaptaram, subindo mais eles, o calado deixou mais alto, criaram um castelo de popa, como a gente pode ver nessa imagem aí, que podiam ter 2 convéses, geralmente, 2 andares, né? O castelo de popa, de proa, perdão, popa traseira, né? Popa traseira, isso. E adaptaram essa vela latina para esse projeto. E essa vela latina, junto com a quilha, que a gente está falando do desenvolvimento da quilha nesse momento, fazia com que o vento batesse na parte traseira da vela e fizesse com que ele fosse cambaleando contra ele. Entendi. E aí a quilha ia equilibrando o barco. Porque o vento não podia bater totalmente reto na quilha, na vela. Senão o barco ia para o lado. Isso é uma baita tecnologia mesmo, porque eles tinham que colocar a vela, sabendo onde estava o vento, colocar a vela no ângulo certo para ele ir batendo e eles conseguirem navegar. Isso é interessante, né? Porque eles estavam acostumados a navegar no Mediterrâneo, que é um lugar fechado, né?
Exatamente. O mar mais raso. Mais raso. Né? Só aí pegaram a ideia dos caras do norte, que eles estavam com o mar aberto. Né? Exatamente. Que é bem diferente mesmo. Porque os vikings, por que essa tecnologia é tão importante? Os vikings, eles descobriram, chegaram na Inglaterra, por exemplo, chegaram na Groenlândia muitos séculos antes. Mas, no caso dos vikings, foi literalmente acidente, cara. Eles ouviam falar através de pescadores, através de mercadores, que se perdiam no mar, que tinha terras a oeste. Os caras eram loucos mesmo. Eles iam com tudo, com aquela tecnologia que eles tinham para chegar lá. Porque ouviam falar que era uma terra e tanto, né, verdejante, de grandes riquezas, né, que era o caso da Inglaterra. Então eles foram de pontinho em pontinho também, o que foi um grande feito. A gente também não pode tirar esse lance do grande feito dos vikings. Mas os vikings foram muito mais às cegas. Ah, Thiago, mas os vikings não chegaram primeiro na América? Não chegaram primeiro no Canadá? Fato. Existe uma colônia, inclusive, que foi encontrada pelos arqueólogos lá no Canadá. Na terra de Vinland. O Vinland Saga, tem até um anime que a galera curte muito, que fala justamente sobre essa navegação, né? Entendi. De Leif Erikson, que chegou lá, tal, depois o Thorfinn. Então, formalmente, os vikings foram os primeiros a chegar. Foram os primeiros a chegar, Beleza. Só que esse conhecimento foi perdido. Tá. Os vikings, depois de um tempo, perceberam que não valia a pena, a distância era muito grande. Acabou esse assunto para os vikings. A gente está falando do século VIII a.C. Beleza. Então, do século VIII até o século XV, cara, os vikings literalmente abandonaram esse empreendimento e caiu no limbo. Portugal, Espanha, não se falava sobre isso. Até porque o cristianismo começou a tomar conta da região da Escandinávia e aí passou a ficar... a ter aquele lance de, não, a gente tem que, sabe, consolidar o nosso cristianismo aqui, então para que fazer essas explorações? Então o conhecimento foi perdido, foi literalmente perdido. Quando Colombo, Vasco da Gama, todos esses navegadores começam a navegar, é do zero, é como se tivesse sido do zero mesmo. Então o Colombo que chega aí não sabia de nada. Ele Nada. pensou que ia chegar na Índia. E essa caravela aqui, Colombo navegou com um projeto português. Em nome da Espanha, mas com um projeto de embarcação, de engenharia. Colombo foi treinado em Portugal. Aí ele copiou. Porque Portugal, na verdade... A China faz com os Estados Unidos, agora ela copia os foguetes. Exatamente. Ih, rapaz, dá um merdeiro quando você fala isso também, ainda não? Esse negócio porque é pro pessoal entender que isso aí não é de agora, né? Não é de agora. É assim mesmo. É assim mesmo, faz parte do processo humano, né? Então o Colombo, que era espanhol, foi lá, ele navegou numa dessa aí, com vela triangular. Na verdade, Colombo era genovês. Colombo não era nem espanhol, né? Mas isso é que é interessante, porque... Mas ele navegava pela Espanha. Navegou em nome da Espanha, porque Portugal não levou a sério que havia uma rota a oeste. Portugal, desde 1415, a gente está falando aqui 1492 com Colombo, Portugal, desde 1415, sabia que tinha alguma maneira de navegar a sul, não a oeste. Porque o lance era vir descendo pela África ali, fazer a volta e chegar lá, né? Perfeitamente. É isso aí. Esse é o lance. Então, para Portugal, isso sempre foi possível por um detalhe muito importante. Experiência marítima de pesqueiros. Então, os pescadores portugueses, e aí eu falo até com certo orgulho, porque meu pai sempre foi pescador a vida inteira, meus avós pescadores, meu pai é português, madeirense. Então, assim, o desenvolvimento da tecnologia portuguesa através dos pescadores durante os séculos foi muito importante. Os pescadores no século XIII já chegavam em Terra Nova, no Canadá. No século XIII, cara. Entendi. Porque era onde tinha uma concentração de bacalhau, e português sempre curtiu bacalhau, né? Então, tipo assim, a galera ia navegando mais a oeste, Então, muito do mapeamento oceânico passou a ser feito também com... Isso era importante pra caramba, né? Mas aí os portugueses eles iam descendo aqui, Isso aí. De tempo em tempo, e começaram a mapear ali a costa da África. Exatamente. Sabendo que tinha uma rota por ali. A gente está falando de 1415. Mas para oeste, não. Para oeste, não. Não se pensava em navegação a oeste, não em 1415. Tá. 1415, só para você ter uma ideia, aí o lance das distâncias são tão interessante. Você sabe que de Portugal... abre o mapa, por favor, Christian, o mapa que tem aí com 2 linhas de navegação para a galera entender. Ó. Olha que incrível. Isso, esse aí mesmo. Isso aí. É o seguinte, Portugal, de Lisboa, que era onde partiam as grandes navegações, era essencialmente de Lisboa, né? Olha aí, para a galera entender. Lisboa aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui em cima mesmo. No meio de Portugal, basicamente, né? Lisboa é a região central. Aqui embaixo a gente tem o Algarve, pro norte a gente tem o Porto. Daqui, de Lisboa, até aqui no Cabo Verde,
Na verdade, antes do Cabo Verde, a gente está falando aqui em cima do Cabo Bojador. Já ouviu falar desse cabo? Uhum. Cabo Bojador. Um português, um navegador chamado Gil Eanes, conseguiu cruzar esse cabo aqui. E detalhe, o fim do mundo era aqui. Era aí. Aqui, Sérgio, a gente está falando de... Lisboa aqui, o fim do mundo conhecido marítimo era aqui, no Cabo Bojador. Por isso que... o Luiz de Camões. Luiz de Camões fala que além do Cabo Bojador haveria muita dor. Porque eles levam cerca de 30 anos, cara. 30 anos para chegar aqui. De 1415 até 1440, Mas aí, 50. A tecnologia era diferente também, né? Os barcos e tudo. Eles não navegavam contra, né? Exatamente. Tem tudo isso. Né? Aqui, nessa época, eles usavam uma tal de barca. Que era um navio super simples. Que naufragava para um caramba, isso aqui, sabe? Essa tal de barca. E aí, então, né, com essas navegações de Gil Eanes, o grande Dom Henriques, que é o infante Dom Henriques, que foi o pai da navegação moderna, português inclusive também, filho de Dom João I, ele desenvolve uma escola, que não se sabe se exatamente essa escola existiu enquanto um objeto físico, mas que existiu na teoria, pelo menos, sabe? Houve uma expansão do conhecimento marítimo de maneira intensa em Portugal a partir desse momento, em 1415, a partir de 1415. E aí, então, começou-se a desenvolver novas tecnologias, a se pensar, sabe? Para avançar mais ao sul, a gente precisa de uma coisa diferente. Exatamente. Senão nós vamos morrer tudo aí no meio do caminho. E aí que veio o lance da caravela, então. Juntando as tecnologias, criando tecnologias novas, chegou na caravela. Com a caravela... Gil Eanes, a partir desse ponto aqui, ele descobriu que não dá pra gente descer reto aqui. É porque nessa ilustração dá pra gente entender muito bem. Se a gente segue reto, é cheio de lajes aqui, de pontas de raso, pontas de rochas, os navios afundavam. Então eles tiveram que fazer uma movimentação chamada volta do mar. Que eles tiveram que fazer um contorno. Certo. E esse contorno, meu camarada, era 1 quilômetro de mar adentro. Sem tecnologia, mar aberto. Descobriu-se, então, essa nova passagem e atravessou-se o Cabo Bojador. Então, a partir do Cabo Bojador, meu amigo, só foi sucesso. Só que o sucesso era o seguinte, cara. Só pra você ter uma ideia, aí a gente vai para 1500. 1498, Vasco da Gama. Maior navegador de todos os tempos, sem dúvida. Vocês são vascaínos, né? Ah, com certeza. Isso aí pesa bastante. Eu não sou nem um pouco tendencioso, tá? Mas tem que honrar o símbolo, né? Sim. Vasco da Gama, cara, ele chega em 1498 na Índia. 1498. Vindo daqui por baixo, Vindo daqui por baixo, ó. E olha a quantidade de anos que foram passando de 1415, quando começou a primeira navegação, até 1498. Chegar lá na Índia. O destino final. Eles vieram descendo isso aqui tudo. Bartolomeu Dias foi o último cara a conseguir chegar aqui. Cabo das Tormentas virou Cabo da Boa Esperança. Por quê? Descobriu-se a passagem desse cabo aqui. Não era mais o novo lado, né? Pro novo lado. Só que para chegar nisso aqui, olha quantas movimentações foram necessárias ser feitas. Não dava para vir costeando, cara. Porque os ventos são contrários aqui da costa. Jogavam os barcos para fora. Ele perdia o rumo. Eles iam cada vez mais para oeste. Cada vez mais para oeste. E então, foi numa dessa que o Pedro Álvares bateu aqui. Exatamente. É não só Pedro Álvares Cabral. Na verdade, a gente não tem uma ciência exata em que ponto do tempo, de 1415 até 1498, soube-se de fato que havia um continente para baixo principalmente. Porque aqui em cima, na América do Norte, já estava começando a rolar. Tem ilha ali, sabe? Tem continente ali. Tem coisa aqui nova. Porque não é Índia de fato. Né? Entendi. Só que esse lance de descer para cá, a gente tem um Pinzon, que era um espanhol, que também a Espanha começou a navegar nesse período, né? Que chegou aqui meses antes de Cabral, em 1500. Só que em 1498, cara, teve o Duarte Pacheco Pereira, um grande navegador português que escreveu uma crônica chamada Incitus Orbis, em latim e tudo, que ele descreve a costa brasileira também. Caramba. Isso em 1498, antes de Cabral, 2 anos antes de Cabral. Então, sabe, a gente tem aí, nesse período... um período nebuloso. Nebuloso, um desencontro de informações. O que a gente sabe, sim, Pinzon pisou antes de Cabral aqui no... Ah, é? Aqui no sul. Só que a gente já tem registros e crônicas antes... Mas sabe aonde ele pisou? Onde ele chegou? Cara, eu acho... Foi na mesma região ali? Eu acho, foi no norte, foi no nordeste. Entendi. Exatamente onde eu não me lembro. Não me lembro realmente. E por que o Cabral que levou toda a fama aí? Só que ele era o mais poderoso, mais o quê? Porque é o seguinte, ó. Antes disso, em 1497,
1493 e 1496, tiveram os tratados entre Espanha e Portugal. Tratado de Alcáçovas, depois o Tratado de Tordesilhas, o famoso Tratado de Tordesilhas, né? E aí, então, nesse período, Portugal exigiu do Papa um avanço da linha. Isso antes das navegações virem para baixo. Um avanço da linha. Não, olha só, a linha passava aqui no meio do oceano. Aqui, mais ou menos, próximo à costa, mas não chegava na costa. Aí, com esse avanço, ela entrou pelo Brasil afora. Então, sabe por que Dom João II, na época... Não lembro qual foi o rei na época, mas o Dom João III. Por que essa insistência com o Papa, muitos anos antes de se descobrir o Brasil, para jogar essa linha tantos graus a oeste, que passaria exatamente em cima aqui do Nordeste, chegando no Sudeste? Por que essa insistência? Se não tinha nada, só para navegar no meio do mar, vazio, puro? Afinal de contas, o Tratado de Tordesilhas dizia o quê? Reivindicação de terras. Não era reivindicação de mar. Só tinha água. Só tinha água. Então, sabe, a gente tem essas incongruências que vão fazendo a gente acreditar que havia muito mais do que Portugal queria informar. Porque a gente tá falando de dominação, cara, poder. Mas aí você acha que o Pedro Álvares Cabral, ele já tinha informação, então? Já tinha, isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Tá. O objetivo de Cabral não era vir para o Brasil de fato. Era tentar fazer uma rota mais para lá para fugir dos ventos e tudo. Isso, exatamente. Essa rota aqui era obrigatória. Todos os navegadores... O que eu vejo o pessoal falar porque a gente aprende na escola que foi acidente, né? Sim, ele estava vindo, o vento virou e bateu aqui. Sim. É porque... Mas não deve ter sido assim também. A história é muito mais complexa do que isso. É isso que eu falo pra galera. Por isso que a gente tem que ir em estudos especializados mesmo, né? Que falam sobre navegação e tal. Falando disso aqui, ó, o Jex Gilst mandou 10 aqui. Ele falou... Tiago, é verdade que o comandante chinês Zheng He descobriu as Américas em 1421? Putz, cara, pergunta top demais. Fale um pouco dos juncos chineses. Isso aí. O junco chinês é o seguinte, a gente tá falando das maiores embarcações que a humanidade já viu até aquele período. Zheng He era um almirante de ascendência, se eu não me engano, árabe ou islâmica, que, de fato, começou a desenvolver embarcações, sabe, poderosíssimas, né? Os chamados navios de tesouro chineses. Só que eram embarcações tão grandes e tão ineficientes para o aspecto de navegação de mar aberto que eles não saíam da costa. Então, sabe, a navegação chinesa nesse período eram navegações para diplomacia e para projeção de poder. Tanto que tinham bombardas, tinham canhões e tal. Então o Zheng He ele vinha só pela África. Esse lance do descobrimento das Américas, isso aí é uma fake news do século XVII, cara. De um mapa que foi encontrado com uma suposta assinatura de Zheng He. Não tinha nem ouvido falar disso aí, não. Eu já pesquisei muito a fundo isso também, porque eu já ouvi. Tem mitos de que... O que eu ouvi assim de leve é assim, não, cara, os caras sabiam que tinha alguma coisa. E aí vieram, eu falei, caramba, mas não sabia, né? Acho que não. Não. Em relação aos chineses, isso não existe esse debate. Tá. O que existe é assim, essa lenda por causa de um mapa, de novo, do século XVII. É um mapa de 300 anos depois de Zheng He, cara. Zheng He, 200 anos depois. Zheng He é de 1415, nesse período, do início do século XV. Idade Média ainda. Então esse mapa surge... Esse mapa mostra o quê? Aí nesse mapa do século XVII tem uma suposta assinatura de Zheng He, mostrando a América. Mas o mapa já é de século XVII. Mas o mapa é do século XVII, ele foi forjado. Então, de certa forma, era... Porque, cara, foi um avanço, uma descoberta tão impressionante, essa passagem das Índias, o lance de descobrir a América, que os povos começaram a querer reivindicar aquilo para si. Sim. Só que naquela época, você não tinha datação, você não tinha meios científicos de comprovar documentos. Então, não existe, respondendo a pergunta do nosso amigo, não existe essa possibilidade dos chineses, embora fossem grandes navegadores. Os juncos chineses, cara, era coisa assim de 10 vezes maiores do que os maiores navios portugueses do século XVI. Porque a caravela, né? Lá em Porto Seguro quando fez 500 anos aí o Brasil, né? Da descoberta. Tem uma representação. Ela não era um barco tão grande, né, cara? Exatamente. A gente tem a impressão, ou às vezes desenha nos livros de história, que era um negócio gigantesco. Quando você olha, fala, caramba, cara, dá até uma decepção, né? Que era pequenininha, né? É porque é o seguinte, as caravelas, assim, foi o primeiro barco oceânico do mundo, oceânico para navegar oceanos mesmo. De novo, quando a gente fala dos juncos chineses, eles não foram projetados para navegar oceanos. Entendi. Eles foram projetados para ficar próximo à costa. Põe aí, Cris, tem uma imagem do junco aí? Isso. Aí, junco chinês, só para a gente ter uma ideia de como que é o
O barco deles. E, inclusive, tem até comparações com caravelas. Põe aí pra nós no Google aí, cara. Dá uma olhada. Se botar em inglês, você acha bem. Chinese Junks, né? E caravels. Você vai ver que vai encontrar fácil aí. Chinese Junks é J-U... Isso. Aí bota caravels do lado, que aí deve aparecer uma... Caravels. Deve aparecer alguma comparação aí, sim. Isso. Tá bom assim, acho que o Google já vai corrigir. Deixa eu ver se... Aqui, pronto. Ó. Coloca esse aqui embaixo. Isso, pra galera ver. Olha isso aí. Caramba, caravela não era nada, tá cara. Vendo? É isso. É claro que... Isso aqui é 440 pés, né? Isso, de tamanho. Porque uma caravela ela tinha 30 metros, 25, 30 metros em média. Sim, uma caravela. Pequena, quando você vê assim. Só que os navios portugueses foram aumentando ao longo do tempo também. Aqui, ó, Zinghe Ship. Zinghe, tá vendo? É os navios de tesouro. Só que tem vários problemas em relação a essa interpretação. Por quê? A gente está falando de desenhos. A gente não está falando de nenhum achado arqueológico. Não tem nenhum achado disso? Nada. De junco não tem nada? Nada. Pra gente encontrar junco... É baseado em desenhos? É baseado em desenhos e em proporções de documentos que foram encontrados na época. O cara podia estar exagerando. Podia estar exagerando, não há dúvida. E mesmo que fosse, vamos dar o crédito, né? Vamos dizer que fossem realmente navios desse tamanho aí. Esses navios gigantescos desse jeito, imagina o poder não só de vento, quanto de homens para fazer navios desses navegarem no oceano aberto. É por isso que, nenhum pesquisador marítimo consegue entender ou consegue acreditar, mesmo levando em consideração o tal do mapa do Zheng He, do século XVII, que seria simplesmente impossível essa navegação transoceânica para chegar à América. Por causa dos problemas logísticos de desenvolver um junco desse. Mas, de qualquer forma, independente disso, não existe nenhuma evidência desses navios terem chegado na América. A única evidência que existe são esses mapas do século XVII falando sobre isso. Né? Tá. Mas aí no século XVII já tinha muita gente já tinha chegado aqui. Né? Já virou bagunça, né? Aqui já veio francês, já veio inglês. Aqui já virou a casa da mãe Joana, por assim dizer. Sabe? Tava todo mundo aqui. Então, seguindo nesse raciocínio, a caravela foi o primeiro protótipo. Depois vieram novos navios, porque a caravela não era autossuficiente para navegar a grandes distâncias. Ela era eficiente para as primeiras navegações. Depois desenvolveu-se navios maiores. Os chamados grandes naus. As naus. Que eram as famosas naus portuguesas, exatamente. Uhum. E as carracas também, sabe? Existe um debate sobre o que é uma nau e o que é uma carraca. Entende-se que são essencialmente as mesmas coisas. São nomes diferentes para o propósito o mesmo. Qual era o propósito das carracas e das grandes naus? Levar mais tripulantes e mais especiarias e mais mantimentos para longas distâncias. A caravela é que descobria e depois as naus é que faziam o trabalho de trazer mais gente, de começar a levar coisas de um lado para o outro. Isso aí. Os escravos, então, devem ter vindo tudo de nau. Sim, não há dúvida. E quando a gente fala de escravos mesmo, os primeiros navios negreiros, a gente fala de final do século XV. Entendi. Portugal chega, Diogo Cão, que foi o primeiro português a chegar na costa onde é o reino do Congo. Ele foi o primeiro a chegar lá. E aí ele encontra justamente Afonso I, que era Nivemba Nzinga, o nome dele em africano, né? E aí o encontro deles é um encontro super amistoso. Todas as crônicas mostram um encontro amistoso. Não houve conflito, não houve, nenhum tipo de tentativa de dominação nesse momento dos portugueses ali na costa da África, sabe? O que havia naquele momento era literalmente descoberta. E cara, quando você vai para o lance empírico, você não tem como chegar a outra conclusão, Sérgio. Detalhe. Quanta gente morria nessas navegações, cara? Gente pra caramba. A gente está falando... Sabe o que a gente está falando aqui? A maior frota da história portuguesa foi a frota de Cabral, cara. Foi a maior frota. Eram quantos? Foram dezenas de navios. E 1.500 homens. Foram dezenas, não. Exatamente a quantidade eu não sei. Mas a quantidade de homens foi a maior. 1.500 homens, cara. A gente está falando de 1.500, Sérgio. 1.500. Sabe quantos homens morreram nessa viagem de 1500 com 80 anos de experiência já, desde 1415 até 1500? Quantos homens morreram nessa viagem de Cabral, cara?
1.000. 1.000, eu ia falar mais ou menos. 2/3 da tripulação morreu na viagem, cara. Aí você acha que Portugal ia chegar lá like a boss? Né? Tipo assim, eu quero tudo de vocês aí, entrando a África dentro, que não conhecia, cara, morrendo de malária. Escorbuto. O escorbuto foi descoberto nesse momento das grandes navegações, cara. É isso mesmo. Porque a galera ficava isolada no meio do mar. Aí os portugueses eram o quê? Super-heróis, pô? A galera pensa que os portugueses eram, sei lá, os primeiros Avengers, né? Eram mutantes dos X-Men. Os caras chegavam esfarelados nas costas. Isso aí a gente é. E ainda tinham capacidade de invadir a África e você subestimar demais o povo africano, cara. O povo africano eram povos extremamente poderosos, belicamente falando. Eles conheciam o continente, cara. Eles tinham alianças políticas com outros povos. Então, ganhar na força, sabe? A gente tá falando de mais de 100 anos depois, 150 anos depois, pro bicho começar a pegar de fato na África. Então, nesse período, a gente tá falando de proximidade entre os dois, realmente, né? Ok. Ó, o Silver BFPV mandou 10ão. Boa noite, Thiago e Sérgio, beleza? Thiago, alguns artigos dizem que o cânhamo foi fundamental para as grandes navegações, que era a melhor matéria-prima para os cabos e velas marítimos. Isso procede? Putz, sobre esse lance do cânhamo, cara, eu já ouvi falar, mas eu não sei de fato. Sobre a produção das velas, né? Eu não sei realmente se o lance da produção dos materiais, isso eu vou dever aqui nesse momento. Mas assim, não há dúvida de que todos... você sabe uma coisa que foi fundamental para a navegação, pegando o gancho do comentário do nosso amigo? A calafetagem, cara. A calafetagem dos navios. Você sabe como que os navios começaram a ser calafetados com chumbo? Com linhas de chumbo? Por quê? Baseado no quê? Nas fortalezas que começaram a ser desenvolvidas também pelos portugueses a partir do século XV. As fortalezas ficavam... imitar no navio, né? Isso aí. Porque entrava água. Quando batia a onda, entrava água, caíam blocos de pedra. Então, peraí, a gente tem que calafetar isso aqui. Por que a gente não replica isso nos navios? Daí veio o lance da calafetagem, que foi tão importante. Fazer uma fortaleza ambulante. Uma fortaleza ambulante, Sérgio. É isso aí. É isso aí, cara. Não, é demais. As grandes navegações... Me interrompe sempre que você precisar ir com a galera, porque falar de navegação é igual você falar de foguete, né, cara? Não, eu não paro, tenho não. certeza, mas eu acho que eu já fiz até essa comparação aí, viu, uma vez, sabia? E faz muito bem. E eu falo, cara, Pedro Alves Cabral pra mim, esses caras aí todos eles eram o Elon Musk, Jeff Bezos e o Branson, da época, cara. Mas tem vários... Cada época tem a sua, né? Tem vários historiadores que fazem essa comparação, cara. Historiadores renomados no mundo, Roger Crowley, Charles Boxer, grandes historiadores ingleses, cara, todos fazem essa comparação. Vasco da Gama, esses caras foram escolhidos, né? Eles eram era o top ali, né? Era a nata da sociedade, né? É isso aí, é isso aí. Então os portugueses foram desenvolvendo, né, essa linha de embarcações, aí depois veio as naus, como a gente falou. E os galeões? E os galeões. Tá. Aí a gente chega nos galeões. Os galeões são equipamentos, fortalezas flutuantes de fato. Tá. Foram os primeiros navios modernos de guerra. Porque aí eles eram de guerra, né? Eles eram essencialmente navios de guerra. As naus não tinham armamento? Tinham. Mas também não era o objetivo. Mas não eram especializados. Tá. Isso aí é consenso também de vários historiadores, de novo, Roger Crowley, Charles Boxer, Alfred o objetivo Mayhem. Dela era transportar mercadoria e pessoa, Perfeito. o máximo possível. Caravelas ainda eram usadas para entrar em rios, por exemplo. Você sabe que o primeiro caravela era a primeira, né? Manda a caravela, ela vai descobrir, ela vai Era desbravadora. Isso aí. Era como se fosse o batedor. Sim. A caravela é tipo o batedor, né? Você sabe que o primeiro cara, aí entra na tua área também, a fazer um estudo sistemático do efeito das marés e da lua, foi em português também, inclusive. De novo, a gente tem vários estudos científicos que mostram isso. Esses historiadores apontam para isso. O Roger Crowley, Charles Boxer, o George Modelski, que é um polonês que fez, assim, talvez um dos maiores estudos desde o Alfred Mayhem britânico sobre a arte da navegação, né? Dos últimos 500 anos. Duarte Pacheco Pereira, cara. Duarte Pacheco Pereira foi o primeiro justamente porque eles precisavam adentrar os rios da África, porque por terra demoraria muito, eles estavam despreparados, desarmados, né? Então eles tinham que usar o navio para se proteger também. Então Duarte Pacheco Pereira começou a fazer o estudo da relação entre as marés e a lua. Então ele ficava aguardando, entender, né? Isso, em determinados momentos, espera aí, subiu a maré cheia, vamos entrar aqui. E aí ele começou a fazer anotações científicas. Então os galeões, eles foram essencialmente navios de guerras especializados.
Só que quando a gente fala de galeão, a gente fala século XV, século XVI, 1500 em diante. Porque antes não tinha batalha naval, cara. Os portugueses vieram descendo Mas a aí África. quem especializou em galeão foi mais a Inglaterra ou não? Não, Portugal. Portugal também? Portugal, de novo eu cito E essa aonde que a obra. Inglaterra entra no Século lance XVIII, pô. A partir Uma grande poder potência marítimo. marítima. Isso. Século XVIII, XIX. A gente Até tem lá era Portugal e Espanha. Exatamente. Esse estudo que eu falei para vocês é Sea Power in Global Politics, que é um dos mais referenciados e um dos melhores estudos que falam sobre isso, que faz essa comparação dos últimos 500 anos, a evolução de potências marítimas e como que a arte da guerra marítima foi o fator determinante para a projeção de poder global. Sim. E aí, então, a geopolítica da época, né? Isso aí. Até hoje, na verdade, se a gente for para os conflitos hoje, ainda porta-aviões, navios, são a principal forma de projeção de poder. Porque a gente, quando fala de bomba atômica, cara, bomba atômica não é uma questão. Bomba atômica é mais o que se chama em inglês do deterrence, que é dissuasão. Você tem uma bomba atômica para dissuadir o seu inimigo, não para atacá-lo, né? Sim. Esse é o lance da bomba atômica na geopolítica. Né? Para aquela pressão ali. Tipo assim, eu tenho, me deixa quieto. O navio não, né? Você para ali, decola os caças e tudo. Né? Exato. Você não só transporta pessoas, quanto transporta equipamentos, quanto transporta comida, quanto tem porta-aviões que transportam aviões. Então ainda a geopolítica global é determinada pelo poder marítimo, né? Pela marinha. Então Portugal entendeu isso quando chegou lá no século XVI. Portugal pensou assim, cara, aqui nesse mar novo, hostil, só com navios de guerra. Só que o lance curioso é que de cara eles não quiseram guerra. Porque Portugal era meia dúzia de gente ali naquele mar todo. O lance era de 8 lá na Índia, cara. Corta o dobrado lá de negociação. Fica esperando semanas e semanas e semanas para conseguir encher uma embarcação e voltar para Portugal. Sabe? Então, assim, o Portugal não chegou atirando, não. Por quê? Sabia que se fizesse isso, ia dar muito ruim. E o rei Dom Manuel, que é o tal do venturoso, né, o grande empreendedor desse lance dos descobrimentos do século XVI, ele falou, não, diplomacia. Vamos chegar lá sem estresse, negociando, né? Entendi. Isso é documentado também. Porque ele também não tinha, você fala assim, ele não tinha poder para encarar os caras, não né? Tinha. Então vamos no papo que a gente vai conseguindo. Exato. Se a gente encarar eles aqui, nós vamos se ferrar, né? Exatamente. A gente tá falando de um formigueiro de gente. A Espanha era muito mais poderosa, então. Longe disso. A Espanha nessa época não era nada. Ah, não era nada? Não era nada. É por isso que eu tô falando, é importante entender esse lance da geopolítica global. Tem um livro da professora Patrícia Cid chamada Cerimônias de Posse no Novo Mundo. Também um livro extremamente referenciado. Ela mostra que, primeiro, holandeses e depois... holandeses? Isso. E depois ingleses fizeram o mesmo projeto de navegação português, cara. O que Portugal criou de fortalezas, de entrepostos comerciais em toda a Ásia e África, a Holanda, que veio depois, fez igualzinho nas Índias Orientais, né? A Companhia das Índias Orientais. E depois veio os ingleses também, substituindo os holandeses. Então a gente tem Portugal como uma potência hegemônica no mar Atlântico e Índico durante todo o século XVI, praticamente. Caramba. O bicho só pega em 1580. 1580. Então a gente está falando de 1415 até 1580, uma hegemonia global portuguesa, cara. Novamente, eu não estou falando aqui de uma teoria, sabe? Como a galera agora está usando o jargão, revisionismo. Agora tudo é revisionismo. Igual o lance de fascista, né? Fascismo, tudo. Você discordou de mim, você é fascista e tal. É o que a galera agora usa o lance do revisionismo. É um termo de abuso, sabe? Para dizer que eu não concordo com o que você está falando, logo eu vou logo te atacar como revisionista para quebrar o teu argumento. Mas isso aí tem documento, tem tudo, né? É estudos acadêmicos. Essa galera que estuda isso aí, né? O meu canal tá cheio de referências acadêmicas das mais relevantes. Então, assim, é só blá 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 mesmo de pessoas aí, que a Inglaterra entra. E por por que a Inglaterra se desenvolve tanto, então? Então, porque a Inglaterra era uma potência terrestre. E a Inglaterra passou por uma série de guerras. Sim. Tava rolando ainda a Guerra das Rosas, sabe? Poucos anos antes, tinha acabado de terminar a Guerra dos 100 Anos com a França ao mesmo tempo, sabe? Então, o caldeirão geopolítico ali europeu, cara, tava uma desgraça para a Inglaterra se preocupar em navegar. Né? Então Portugal tinha já expulsado os mouros, os muçulmanos, já tinha reconquistado toda a Península Ibérica, os europeus, né? Os europeus já tinham conquistado toda a Península Ibérica, então a partir daquele momento Portugal só tinha o quê? O mar. Porque Espanha estava colada nele, Espanha sempre foi um rival, de certa forma também,
E Espanha não tinha desenvolvido a tecnologia, porque a Espanha só se torna um país mesmo, Espanha, em 1492, com a conquista de Granada, né? E a união do Reino de Castela e Leão. Entendi. Aí surge Espanha, né? Enquanto uma nação independente. Portugal já era independente desde 1200 e pouco. 1249, com a conquista do Algarve lá embaixo. Entendi. Então Portugal já estava, sabe, assim, olhando para o mar há muito tempo. Só que desenvolvendo a tecnologia, sabe? Séculos e séculos até chegar lá. Então Espanha, Sergião, Espanha nunca se tornou uma potência global. É isso que a gente precisa entender. Uma coisa é uma potência regional, marítima. Outra coisa é uma potência global. A Espanha, com a União Ibérica, em 1580, ela começa a assumir muitos desses entrepostos portugueses, mas a assumir hereditariamente, não a desenvolver o seu projeto marítimo. Espanha, o negócio da Espanha era América. Estavam felizões pra caramba aqui na América. Pronto, essa era a preocupação de Espanha. Portugal estava lá na Índia. Quando os holandeses se separam dos espanhóis, cara, aí, meu amigo, os holandeses estavam com sangue nos olhos, com a cara quente. Partiram para cima de Portugal. Por quê? Eles entenderam que Portugal agora era Espanha, embora nunca foi. Filipe herdou, o rei lá da Espanha, ele herdou o reino porque ele era filho de uma portuguesa quando um rei de Portugal morreu lá no Marrocos. Não tinha mais descendentes ali para assumir a coroa. Opa, é minha vez, eu sou filho de uma princesa portuguesa, logo o reino de Portugal é meu. Mas nunca virou uma coisa só. A gente chama União Ibérica só como uma convenção, assim, sabe? Mas Portugal tinha um rei, que era Filipe I, e Espanha tinha o seu rei, que era o mesmo rei, Filipe II, mas 2 estados independentes. Entendi. Então a Holanda, sabe, depois que consegue essa independência, meu camarada, a Holanda vai com tudo pra cima das posses de Portugal. Tanto que chegou aí, né? Tanto Lá que chegou aqui. Recife, né? Recife e tal. E você sabe um detalhe interessante nisso? Tem muitos historiadores que dizem que, e aí o Charles Boxer é um deles, que a guerra luso-holandesa foi considerada e pode ser considerada a verdadeira Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque aconteceu em todos os continentes. Aconteceu na Europa, aconteceu na América, aconteceu na África e aconteceu na Ásia. Porque a Holanda e Portugal vieram brigando para todos os lados. Tudo que era lugar. E os povos ali, os reinos ali foram se alinhando também, uns a portugueses, outros a holandeses, sabe? Então eles foram alterando a geopolítica do local com o apoio das elites locais também para guerrearem entre si e também conseguirem o avanço de seus espaços. Muitos reinos africanos se tornaram poderosíssimos, derrotaram outros reinos africanos. Então, sabe, o interesse dessas elites foram se tornando aguçados também com a presença dos europeus ali. Então esse lance da Primeira Guerra Mundial é interessantíssimo a gente pensar por esse prisma, né? Que, de fato, em 1600 houve uma guerra global realmente pela dominação. Portugal venceu aqui no Brasil, na Batalha dos Guararapes, né, nas 2 batalhas dos Guararapes, na metade do século XVII. Empatou na África, no Teatro da África, ganhou Angola, ganhou Moçambique, mas perdeu outros entrepostos também. E na Ásia perdeu. Então a gente tem 2 derrotas e um empate aí no meio, né? E se tivesse perdido aqui, ganho aqui? Aliás, perdido, né? Portugal. Cara, o que você acha que ia ter sido diferente? Muita coisa? Na história, você perguntar o C é um problemão, hein, Sérgio? Pra ciência exata, o que pergunta é braba de você responder, cara? Porque o C pra história é o grande problema. Não, mas eu falo fazer igual aquela série que eu falo pro pessoal do For All Mankind, que conta a história, a União Soviética ganhando. Sim, sim. Imagina se a Holanda tivesse ganho aqui. Você consegue traçar alguns paralelos com a União Soviética, porque a gente fala de uma geopolítica muito moderna, né? É agora, metade do século XX, então você tem muitos mais dados. Mas com certeza teria sido muita coisa diferente. Teria mudado muita coisa. Porque assim, o português ele tinha vamos dizer assim, um apego muito maior à terra brasileira, de maneira geral. Tá. Ele encarava muito mais como uma coisa deles. Então os portugueses que moravam aqui, de maneira geral, encaravam isso aqui. Não é nisso. No início tinha uma certa resistência. Mas depois os portugueses começaram a entender isso aqui como terra deles mesmo, como, sabe, um apego territorial. Os holandeses sempre encararam muito como comércio, cara. Como lance, tanto que o capitalismo, por assim dizer, surge com a Holanda, né? Com essas grandes navegações holandesas e as empresas privadas tomam conta de todo o negócio holandês. Entendi. Pagando impostos para a coroa. Já Portugal não, era o Estado mesmo. O Estado é que fazia o empreendimento.
Então tinha esse lance da posse, né? Da terra, de viver aqui, embora a exploração tenha acontecido também, como toda colônia aconteceu, né? Mas então é isso. Eu acho que seria uma outra realidade do ponto de vista de envolvimento. Talvez a Holanda explorasse mais até. Por quê? Por causa desse lance de comércio, né? de empresa, e não como um projeto de local, né? De ficar aqui. Porque o lance de ficar aqui na América era um projeto que já existia desde 1600, cara. Desde o iníciozinho de 1600. Entendi. 1500 e pouco já se discutia isso. Uma possível vinda da família real para o Brasil e tal. Tem documentos que atestam isso. Para dominar mesmo. Já para ficar, né? Porque é engraçado, você vai para Recife, por exemplo, cara, você nota uma diferença muito grande. Aham. Por exemplo, na minha área, na astronomia, a astronomia lá em Recife ela é super desenvolvida. É por causa de uma origem muito da colonização holandesa, entendeu? Os holandeses Mas você eram acha que fortes tem a ver tudo. com isso? O pessoal lá que eu converso fala que tem. Entendeu? Entendi. Conversei com professores lá na universidade e tudo. Eles falam que tem, porque eles têm muito livro e tem muita coisa. E meio que eles foram herdando ali alguma coisa que sobrou. E hoje, será que seria diferente? Fica aí a dúvida. Mas é uma pergunta interessante, sabe por quê? Portugal sempre foi muito inovador de 1500 até 1600. Depois de É porque 1600... a gente faz aquela zoeira, né? Que a gente tá assim porque foi Portugal, Isso. né? Mas é que Portugal, na época, era o primeiro... Era top, Era né? vanguarda, cara. Era. Isso aí. Tecnologicamente falando, na Europa, Portugal, Lisboa, principalmente, era o berço da ciência e tecnologia, cara. Marítima, principalmente, né? Desenvolvimento de instrumentos, né? Desenvolveram o astrolábio marítimo, desenvolveram o tal do Nônio, um matemático português chamado Pedro Nunes, sabe? Então, assim, o desenvolvimento científico em Portugal, cara, era uma coisa impressionante. Agora, o que não continua acontecendo. A partir do século XVII, Portugal, com a queda do rei português Dom Sebastião, Portugal foi ladeira abaixo, cara. Sabe, perdeu aquela é como se tivesse atrofiado. Então eu acho que do ponto de vista tecnológico faz sentido o Brasil ter se desenvolvido mais por essa visão empreendedora mais aguçada dos holandeses, né? Entendi. Acho interessante esse fato aí. E a Inglaterra entra onde nisso aí? Depois só? Depois, metade do século XVIII aí, 1700, porque Portugal domina século XVI. Holanda domina o Índico século... E aí Holanda, sabe, o que Portugal tinha feito... Holanda avança no projeto assim de navios. Qual que era um grande navegador holandês aí? Ah, cara, tem o grande Maurice que chegou aqui, né? Ah, tá. Maurício de Nassau, né? Isso aí, o de Nassau. Ele foi um dos que a gente mais conhece, né? Agora, outros por nome, realmente, numa história holandesa de navegação, o que a gente tem dados empíricos de grandes navios, os primeiros navios de linha, sabe? Que substituíram os galeões, como navios de guerra muito maiores, com 3 ou 4 mastros, inclusive, com bombardas e canhões pesadíssimos. Aí depois com os ingleses, não só os navios de linha, como as fragatas, né? As fragatas, principalmente nas guerras napoleônicas, foram fundamentais lá, Lord Nelson, né? Para derrotar Napoleão, porque elas eram menos armadas, mas elas eram muito mais versáteis, né? Então conseguiam cercar os navios de linha. Então, Inglaterra, enquanto uma potência, tardia. Mas uma vez que se torna uma potência, meu amigo... Vai embora, aí né? vai embora. Aí vai embora. É a que mais ficou como uma potência global marítima. E depois Estados Unidos, né? Então esse livro fala sobre isso, essa ascensão. Tanto que uma coisa interessante, os primeiros canhões a serem colocados na lateral dos navios, que dominaram todos os séculos seguintes, foi Portugal que desenvolveu, pô. Nesses galeões. Tanto que esses canhões eles eram colocados na linha do mar. Muitos deles. Entendi. Porque a bala ricocheteava. Caramba. E ela ia mais à frente. Ela avançava. Eles usavam aquela brincadeira que a gente faz, né? Isso aí. De jogar pedrinha na água. E não é? Fisicamente você vê que certo, funciona. Então a estratégia militar na época eram 3 andares de canhões, mas os canhões próximos à linha da água eram muito usados justamente para levar mais a fundo. Então quando eles chegaram lá na Índia, barquinhos pequenos, galés de guerra, putz, foi uma destruição completa assim, do que era o que havia de poder marítimo lá. Por isso que, de novo, o poder marítimo hoje é fundamental para a projeção de poder. E Estados Unidos ainda continua incomparavelmente superior, mesmo tendo menos navios. Porque a China tem mais navios. A Rússia tem mais navios, inclusive. Só que os navios da Rússia são velhos, por exemplo. O PIB da Rússia é uma tragédia. Entendi. O PIB da Rússia é menor do que o PIB da Califórnia, pô.
Então, quer dizer... É a tecnologia dos navios americanos. Exatamente. Os porta-aviões são foda. Isso é que é insuperável mesmo nesse prisma, né? Aquilo lá é foda demais mesmo. E que tinha naquela época, né? E que, né, como eu falei, esse desenvolvimento da tecnologia era algo que não tinha em lugar nenhum. Então, para os portugueses, mesmo em menor número, eles conseguiam conquistar muita coisa, né? Ó, o Mazinho Lins aqui mandou 10, ó. Sérgio, sou de Recife e confirmo a influência da Holanda na astronomia. Investiram muito em ciência, ó. Mudando de assunto, quanto custa aproximadamente enviar um CubeSat... Ah, tá, você mudou totalmente de assunto, cara. Hoje o pessoal aí, pelo jeito que o pessoal conta aí, $50 mil você consegue enviar um, cara. Tá? Não é tão absurdo, não. Sim. Tem pergunta ali na plataforma, Cris? Põe aí pra nós. Manda aí. Eliseu da Telerge informa. Vasco 0. Não era Telerge, não era Telerge que informava o Maracanã? Cara, é. Tiago, quando descobri o Impérios AD, maratonei todos os vídeos com a minha esposa. Sou do Rio de Janeiro e moro em Portugal. Curiosamente, moro em uma rua que chama Rua do Didio. Didio, cara, que maneiro. Sempre mando alguns dos seus vídeos para os meus amigos tugas. Eles ficam impressionados e curtem bastante. O que é a Rua do Didio? Maneiro demais. Não sei se o Eliseu pode responder. Ele é da onde de Portugal exclusivamente, né? Só para eu saber. É o seguinte... Cara, é muito legal esse lance do Impérios AD, porque como eu faço as animações, a galera curte muito, porque eu sou irônico, né? Faço umas piadas e tal. Cara, em colégios, no Brasil inteiro, cara, em Portugal, no lance da pandemia, meus vídeos foram passados lá em Portugal, na RTP, que legal. na TV portuguesa e tal. Eu recebi muito, assim, professores usam os meus vídeos direto. Cara, maneiro demais, assim, ver o trabalho reconhecido assim. E que ele disse que maratonou Impérios AD, né? O lance de Dio, cara, é o seguinte... Foi a batalha mais importante do século XVI, que consolidou o poder português lá na Índia. Entendi. Batalha de Dio, 1509. Por quê? Tinha um almirante português, vice-rei da Índia, depois de Vasco da Gama isso, a gente está falando de 1509. Cabral já tinha passado por lá, né? O Império Português já estava criando raízes, mas não tinha criado ainda. Como os poderes muçulmanos e indianos perceberam lá que Portugal tinha um poder marítimo muito grande, a gente tem que expulsar esses caras daqui. E como que a gente expulsa esses caras com esses navios cuspidores de fogo? Uma coalizão. Então juntou lá mamelucos, juntou venezianos, inclusive, porque Veneza sofreu muito com a quebra do comércio no Mediterrâneo. Entendi. Porque tudo foi escoado pelo Atlântico, tudo. Então juntou venezianos, juntou mamelucos, venezianos, juntou indianos, juntou a galera da Gujarati, e formaram uma coalizão que possivelmente, segundo alguns historiadores, de novo, quando a gente vai para o século XVI, a gente tem registros, mas que a gente não pode comprovar 100% deles. Temos as fontes ali. E as fontes indicam isso, não só fontes árabes quanto portuguesas, né? Mais cerca de 200 navios. Dessas galés de guerra, navios menores e tal. 200? 200. A gente está falando de uma força nunca vista na história do Oceano Índico. Na região de Dio, ali na costa oeste da Índia. E aí, Dom Francisco de Almeida, que é esse cara, esse vice-rei, perdeu o filho dele numa batalha um ano antes. Poucos meses antes, na verdade, na Batalha de Chao, em 1508. O cara ficou louco, transtornado, fora de si. Ele jurou vingar o filho. E não só jurou vingar o filho, ele jurou destruir todos os que tinham matado o filho dele naquela batalha de Chao, em 1508. E aí ele manda uma carta para o rei de Dio, o governador de Dio, que foi o líder dessa expedição, dessa coalizão, dizendo assim, olha, eu tô indo para vocês aí, essa carta é épica. Eu sempre quando falo essa carta, eu vou nos podcasts, a galera pergunta, é épica do ponto de vista assim, do desafio que foi lançado. Ele, com poucos navios, tinha mais ou menos ali à disposição dele, mais ou menos 5 galeões de guerra, 5, e o resto era tudo caravelas, navios menores, né? Então de guerra mesmo eram 5, essencialmente. Mas mesmo assim ele mandou uma carta para o governador de Dio dizendo, olha, eu estou indo até você com a força de Deus, com os meus cavaleiros, e eu vou destruir você. E eu estou informando a você para que você se prepare para quando eu chegar. Você comeu frango, agora vai ter que comer o galo. Caramba. Fala sério, hein? Mandou essa. Mandou essa. Cara. E o governador de Dio, Malik Aj, ficou maluco. Falou, ferrou. E vai dar ruim mesmo. Aí ele juntou essa coalizão de frotas.
foi para a Batalha de Dio em 1509. Foi uma devastação. Algumas fontes dizem que foi todos os navios, todos os 200 navios foram destruídos, né? Independente de terem sido 200 ou não, né? Da gente ter esse debate da quantidade, porque quando a gente vai para séculos atrás, quantidade é sempre um problema, Sérgio. Mas o que a gente tem é uma devastação definitiva do que havia de poder marítimo do Oceano Índico naquela época. Entendi. Independente da quantidade, né? Acabou o poder marítimo ali. Quem tentou foi o Império Otomano na metade do século XVI, ali por volta de 1530. Tentou cercar Dio também, com suas galeras, e não conseguiu. Dio era muito importante. Então, Dio era um entreposto fundamental, era um entreposto indiano, né? Era indiano. Era, sabe, um centrão, um coração ali entre Ásia e África. Entendi. Então, sabe, e aí nessa batalha, então, Portugal... E hoje é o que lá? Chama Dio também? Hoje chama é o quê? Dio, inclusive. Chama também? Tem uma fortaleza de Portugal lá. Ah, legal. Tem uma fortaleza do século XVI lá, inclusive. Quer ver, Cris? Coloca aí, por favor. Fortaleza de Dio. D-I-U, cara. D-I-U. Isso. Só pra galera... Isso. Que acho que é bom que enriquece. Nem eu conhecia também, não. Ó, só completando aqui o Mazinho Liz, ele falou aqui, ó, algumas das principais contribuições holandesas para a ciência em Pernambuco inclui o estabelecimento do primeiro observatório astronômico das Américas. Ah, que legal, cara. Então tem isso. Tá vendo? Tem isso mesmo, né? Tem sim. Olha aí. Ah, olha só, cara, Olha que fortaleza legal. linda, cara. Põe um mapa aí, Cris, só pra gente ver onde que fica esse Dio aí. Uhum. Olha que coisa linda, cara. Você vê que 500 anos, né? Fortaleza de Dio 500 Fort. anos. Dá um zoom out aí. Só pra ver onde que tá no... É um canalzinho, né? Vai ver que tem um canalzinho aí, ó. Tá vendo? Entendi. Isso aí é a ponta da Índia ali mesmo, né? Isso aí é a ponta da Índia, né? Aí, ó. Tá vendo? É a ponta oeste da Índia, né? Entendi. Isso, diminui mais aí só pra galera ver, ó. Olha aí, tá vendo? Só pro pessoal entender. Então nós Costa estamos aqui oeste. com a Índia aqui, ó. Tá. Isso aí. Então os caras vinham daqui. Isso, subiam. Vinham Subindo, daí. paravam aqui. Aí, Depois eles contornaram, chegaram a contornar aqui pra ir pra lá, né? Pra ir pro Japão. Os portugueses foram os primeiros europeus a pisar no Japão. Aqui era um ponto. E essa fortaleza de que data mesmo? Que você falou? Século XVI. Essa fortaleza foi construída nesse período. Então, não só os portugueses desenvolveram essas embarcações impressionantes, quanto desenvolveram essas fortalezas. Porque, como eles estavam em pouquíssimo número cercado de inimigos, então eles tinham que defender esses entrepostos comerciais. E depois os holandeses e os ingleses fizeram o mesmo projeto de fortalezas e tal. Então, por isso que essa batalha, assim, ela é considerada por muitos historiadores como uma das mais decisivas da história. Porque virou o jogo. Foi a partir daí que a Europa começou a se tornar poderosa, geopoliticamente falando, né? Em relação ao mundo mesmo. Porque antes o mundo muçulmano é que era mais poderoso. Muçulmano, indiano, né? A partir desse momento, a dominação europeia se tornou, sabe, pujante ali mesmo, né?